Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Executive Cast. Eu sou Yari Yamamoto, professora, coordenadora do FIA Tecnologias Digitais. Trabalho com projetos de consultoria que conectam tecnologia, experiências digitais e, principalmente, a liderança nesse mundo, nessa era digital. Estou aqui com a minha parceira de Executive Cast da IDV Labs, Tânia Leal. Tânia, obrigada por mais essa parceria. Não, eu que agradeço, sempre a FIA, por a gente estar fazendo esses encontros tão agradáveis nesse ano, né, que a gente começou no começo do ano, e sempre focando em inovação, sem deixar pessoas de fora, né, cultura, pessoas, porque isso que é o essencial dentro de uma organização. É isso que a gente está trazendo aqui, É né? verdade, o desenvolvimento de líderes para essa Exatamente. economia digital. Estamos aqui com duas convidadas fantásticas, Solange e Adriana. Muito obrigada por aceitarem o convite para participarem desse episódio. Olha, esse episódio promete, porque a gente vai falar de inteligência artificial, a gente vai falar sobre cibersegurança, a gente vai falar também sobre acessibilidade, que é um tema Nossa. tão importante hoje. Então, eu queria começar. Solange, por favor, se apresente para o nosso público te conhecer. Sim, obrigada primeiro por me convidar para estar aqui. Então, eu sou Solange Almeida, eu tenho 62 anos, sou empreendedora, mãe da Marina e do Vinícius, esposa do Hélio há 40 anos. E eu decidi empreender há pouco mais de 10 anos na área de acessibilidade. Então, eu vou fazer uma coisa que é importante para a acessibilidade. Eu sou uma mulher parda, de pele morena clara, cabelos encaracolados, estou vestindo uma blusa de gola alta vermelha e um lenço vermelho e preto no pescoço. Isso é para as pessoas com deficiência visual ou auditiva que estejam vendo o videocast, mas, não conseguindo me identificar, só sabem da minha voz. Elas estão vendo, mas não enxergam. Então essa parte da acessibilidade comunicacional é muito importante. Então, como a gente vai falar eu vou trazer esse tema, eu acho que começar com isso é uma coisa importante. Acho que a gente pode até adotar, hein? É, Exatamente. gostei. Então eu vou começar novamente. Ok. Yari Yamamoto, eu sou asiática, descendente de orientais, e eu estou hoje vestindo um blazer colorido com flores, flores, que flores são essas? São Girassóis, girassóis. é. Girassóis, meu cabelo é curto, hoje ele está meio encaracolado, porque eu fiz um babyliss, mas enfim, eu tenho cabelo liso e olhos puxados. Sou asiática. Então, a Tânia Leal, eu estou com uma roupa, um paletó branco, com uma camisa preta por baixo, e meus cabelos são medianos, eu sou morena parda, né? Mais para pardo, moreno agora é pardo, essa é uma dúvida ainda que eu tenho, que você pode até Fica ajudar a gente. Eu ajuda. sou. Aham. E acho que é só, né? E muito latina. Onde eu chego, pergunto se eu sou brasileira. É fácil. Agora, Adriana, por gentileza, se apresente para o nosso público. Muito obrigada a oportunidade de estar aqui dividindo essa manhã com essas mulheres maravilhosas. Meu nome é Adriana Valadão, né, sou empreendedora, mãe, palestrante, advisor de startups e também, aqui me descrevendo um pouquinho, né, eu tô com uma blusa preta, eu sou branca, de cabelos castanhos, mas tenho luzes no cabelo, então fica um meio loiro assim. Tenho 52 anos e, bom, acho que é isso. Então, prepara o café, porque a conversa vai começar. Eu vou começar, Solange. Você falou que você é uma empreendedora e você começou a empreender cedo. Queria saber mais como isso aconteceu na sua carreira. Você pode contar um pouco mais para nós? Sim, eu empreendo há 10 anos. Eu vim do mundo corporativo, onde eu ocupava uma posição, de CIO na área de tecnologia, além de outras áreas. E quando eu saí dessa empresa, que era uma multinacional, eu queria saber o que que eu vou fazer, quais são meus próximos passos. E eu encontrei pessoas que estavam, na época, querendo, trazer acessibilidade para o mundo do cinema. Como eu vim dessa área, eu achei que seria muito interessante eu entrar e entender o que que era acessibilidade. Então, eu comecei isso em
mais ou menos 2014, 2015, mas a empresa mesmo 2016 eu comecei. E essa área me chamou muita atenção, porque apesar de a gente trabalhar a vida inteira, com pessoas, você meio não olha para o lado para saber o que o outro precisa. E naquele momento me surgiu algo como as pessoas que não enxergam e não ouvem compreendem os mesmos conteúdos. E aquilo me chamou a atenção e eu tinha essa veia já de curiosidade, tecnologia, e foi meio que match instantâneo com o sócio que vinha da área de acessibilidade. Conhecia pouco de tecnologia, mas muito empolgado com tecnologia. Então a gente acabou juntando as 2 coisas, eu que conhecia a área de tecnologia e sabia o que poderia ser feito dentro, dos cinemas, principalmente, que foi nossa primeira área, para trazer acessibilidade para essas pessoas e comecei a entender esse mundo. O que era o mundo da acessibilidade? Porque até então, acessibilidade para mim era a física, a arquitetônica, que é rampa, que é elevador, que é como a pessoa chega num lugar. E na verdade eu descobri que esse mundo é muito maior, porque a acessibilidade ela tem várias, frentes, várias vertentes. Você tem a atitudinal, você tem a comunicacional, então você tem outras coisas que o mundo todo demorou para ver, só que eu fazia isso em 2013, 14, quando as pessoas não estavam falando de acessibilidade, não estavam falando de ESG. E aí foi um caminho bastante longo para me trazer até aqui. Interessante isso, e saber todas esses componentes da acessibilidade. Poucas pessoas sabem, por isso que esse episódio é tão especial para a gente É, compreender esse todo. com Acho muito certeza. bacana, e até pensar que a gente teve uns eventos que a gente acaba indo, não sei se vocês reparam nisso, né, que a acessibilidade não é considerada. Aí você vê a dificuldade de algumas, né, das pessoas que precisam, de se locomover, né, em todos os sentidos, né, visual, auditivo, eh, motor, enfim, né, muito muito bacana. Você sabe que sou apaixonado pelo que você faz desde que eu fiquei Ela falou uma sabendo, coisa então atitudinal. Você sim, saber a gente mais precisa daqui a entender. pouco, porque, É, nossa, não é é. só acessibilidade física, é É. muito importante isso. Isso eu senti uma vez que eu fiquei 4 meses com o pé, sem poder colocar no chão, tal, Uhum. e eu senti a da atitude. Foi muito interessante, porque eu precisava usar a cadeira de rodas, e chegaram a me deixar em aeroporto, assim, do lado da lata de lixo, sabe. Foi, aí que eu senti, falei: "Não tem como a pessoa realmente se sentir incluída na sociedade, porque nós excluímos, né, a gente não percebe". É Porque isso. certeza que eles não perceberam isso, mas pra mim eu percebi na hora, eu falei: "Como eu tô lá aquele cheiro, né, ele tá numa altura diferente", é muito interessante, Será que não muito tem outro bacana. jeito da gente conscientizar isso sem ter que passar na pele? Pois Isso? é, pois Então, é. empatia chama, né, quer dizer, a palavra mais correta seria empatia. Como é que eu me coloco no lugar do outro e sinto, como eu estaria, o que eu gostaria que fizessem para mim, eu tenho que fazer. Isso é uma questão de observação, isso é uma questão de gente. Então hoje a gente está aqui para falar um pouco de tecnologia que facilitou a vida da pessoa com deficiência, assim, 1000%. Mas, ainda assim, as relações humanas não podem ser esquecidas, porque um evento tem que ser pensado desde a sua quando ele nasce, né, quando a pessoa está: "Eu vou fazer um evento", No ok, planejamento. para quem? Para todos. Isso chama desenho universal. Quando eu faço um produto, quando eu faço um software, quando eu faço um sistema, quando eu faço um evento, uma casa, qualquer coisa é para todos. Nós temos uma população que está envelhecendo no mundo, no Brasil e no mundo. Em algum momento, nós vamos ter que abrir, mão e usar a acessibilidade a nosso favor. Ou porque nós vamos perder a audição, ou porque nós vamos perder a mobilidade. Então, é muito simples uma pessoa jovem desconsiderar aquilo. Se ela se colocar no lugar ou tiver um vozinho em casa, como isso vai acontecer, né? Então, a gente tem que estar preparado e preparar essa sociedade, preparar as empresas, preparar as pessoas. Estamos envelhecendo e nós vamos ter
deficiências adquiridas. Essa é a grande verdade. Bacana isso. Além, de uma grande população que hoje gira em torno de, sei lá, 10 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, no mundo é mais de 1 bilhão de pessoas. Então a gente tem um número muito grande de pessoas que precisam de algum tipo de acessibilidade, de, recurso acessível para estar na sociedade e ser incluído. E a gente vai ter que perceber cada vez mais isso, né. Então, no Brasil, por força de lei, e o Brasil é um dos países mais avançados em questão de acessibilidade, a gente conseguiu. Então a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, que traz uma série de artigos e que diz: isso tem que ser abordado, isso tem que ser olhado, na parte profissional, então nas empresas, na parte pública, nos prédios, na forma de atendimento e na vida das pessoas, né. Como é que uma pessoa vai num show, como é que ela vai num teatro, como é que ela tem a mesma experiência dos outros, se ela não tem acesso, né. Porque acesso é isso, é você sentir igual ao outro. Se eu não enxergo, é uma condição. Isso não é, e é uma coisa muito legal de dizer, o foco aqui está na pessoa, é pessoa com deficiência, homem cadeirante, criança cadeirante. Por que isso? Porque o que importa é o que vem antes da deficiência, é o que vem antes da condição. Aquilo é uma condição, pode ser passageira, como a Tânia falou, você está com o pé quebrado, uma mão quebrada, operada dos olhos, mas pode ser algo Está ali, né? permanente. E aquilo é uma condição que você convive. Onde está a barreira? A barreira está no mundo. O mundo colocou barreira. Você não tem barreira nenhuma, você nasceu assim. E aí? Como é que você é incluído? Eu tenho deficiência auditiva. Eu sou surda de ouvido, Ah, nem sabia. quase ninguém repara, Não sabia. mas tem vários ambientes. Eu sou surda de um ouvido e tenho 20% de perda no outro. Então, eu não consigo, por exemplo, se tivesse música aqui e a nossa conversa, eu não consigo acompanhar. Eu vejo muito, se você falar atrás de mim, às vezes eu não escuto. A pessoa fala: "Nossa, Adriana", às vezes eu passo reto pelas pessoas, né, porque às vezes eu não escuto a pessoa me chamando. "Ai, como a Adriana é arrogante", às vezes, já ouvi muito isso, né. Mas é porque eu não escuto mesmo. Então se você falar atrás de mim, às vezes eu não escuto. Então eu me adaptei. Eu tentei usar aparelho auditivo, porque eu descobri muito demorei para descobrir que eu tinha essa deficiência. Foi quando eu fui dispensada de um trabalho, eu tive que fazer de novo o exame. E eu vi que eu me adaptei. Então eu não sei como que é o mundo, eu tentei usar o aparelho, eu vi como que é o mundo escutando bem, mas eu não me adaptei daí, porque depois eu fui tentar usar com Acostumada. exatamente, é. Então, aproveitando, né, essa sua fala e tudo isso que você trouxe riquíssimo, eu acho que essa conversa a gente vai precisar de uns 2, 3 a mais. O assunto é assunto, né? A gente hoje vive um boom enorme, Adriana, de transformação digital, inteligência artificial, inovação, né? A gente está sendo bombardeado com tudo isso. Mas você já faz isso há muito tempo, já trabalha com isso há muito tempo, né, dentro de grandes empresas. Como foi essa mudança, essa virada na sua carreira, de uma carreira executiva para empreendedorismo e dentro desse mundo que hoje é bombardeado, quando ele ainda não estava bombardeado, entendeu? É, foi uma decisão, na verdade, trabalhar com inovação. E tudo começou a primeira vez que eu vi uma apresentação do Watson da IBM, foi em 2014, e eu falei: "Eu quero trabalhar nesse mundo. É esse mundo, tá vindo um novo mundo aí". E aí eu fui pesquisar, tinham outras pesquisas já, a inteligência artificial começou a ser mais acessível, que até então era O tudo data muito science, caro. né? Exatamente, construir uma solução. Eu falei: "É esse mundo que eu quero estar". E aí eu fui me preparar, eu fiz o MBA de inovação, fiz vários cursos, para entender um pouquinho, né, do ecossistema, e também em termos de inovação. O que que a gente consegue trazer de startup que estão desenvolvendo coisas novas, né. Então, primeiramente, as grandes empresas começaram a trazer essas tecnologias, aportar isso, só que hoje ela já está acessível para todas as empresas. Quando a gente começou lá atrás, não era acessível para todo mundo, né. Então hoje já está acessível para todo mundo. Então essa transformação que eu vejo. E aí eu decidi, né, ser empreendedora, não tinha assim, primeiro eu decidi, não tinha os clientes.
Depois vieram os clientes, né. Eu comecei a falar sobre isso, os clientes falaram: "Poxa, Adriana, que assunto interessante". E aí eles começaram a me chamar para conversar e me contrataram. E foi aí que realmente eu comecei essa carreira de fiz essa virada. Eu já fui desenvolvedora, já fui analista de sistema, já fui gerente de projetos. Então minha carreira Fez desde uma carreira, né, você fez o processo desde o começo até ir chegando hoje no empreendedorismo, né. exatamente. Você sabe dizer, assim, quando você teve que tomar uma decisão que foi arriscada na época? Porque hoje os riscos, de uma certa forma, estão menores, porque estão um pouco mitigados e todo mundo está fazendo. Mas há algum tempo atrás a gente não tinha case, não é? Sim, sim. É verdade. O primeiro projeto que a gente pegou não tinha case, não tinha gente. Eu encontrei 3 pessoas no Brasil que faziam o que a gente precisava, a preço de ouro, né. Então, vamos contratar? Vamos por esse caminho? Não vamos? Tem case mundial? Vamos buscar cases mundiais, aí encontramos mais meia dúzia ali. Mas eu sempre trabalhei com transformação. Eu fui uma das primeiras desenvolvedoras web do país. Eu trabalhei na Unicamp antes da internet ser comercial no Brasil. Nossa. Exatamente. Esse é um trabalho que para mim Até de idade, né, exatamente, dinossauro. 93 Eu não lembro exatamente. dessa época, você lembra? Não. Desculpa. Ô geração Z, deixa eu tirar a geração Z da conversa. Jay-Z. Mas então eu sempre trabalhei com transformação e para mim só mudam as tecnologias. Então eu peguei aquela época da web, a web 1, né, 1.0, depois a web 2.0, agora a gente está no web 3.0, onde já tem também, que traz junto a inteligência artificial. Então para mim, correr esses riscos são normais, porque toda hora a gente tem que criar coisas novas que ninguém pensou, que ninguém nunca fez. E eu sempre trabalhei com isso. Eu sempre fui chamada para isso, vamos fazer uma coisa totalmente diferente. E aí você corre riscos, né, risco de não dar certo, risco de errar, de trazer pessoas erradas. Mas assim, eu acho que na minha trajetória, eu acho que eu mais acertei do que errei. Falar que eu acertei sempre também é um pouquinho demais, né. Mas eu acho que eu mais acertei do que errei. Mas a gente aprende com os erros, isso a gente Lógico. Acho que fortalece. isso é que é melhor nesse momento. A gente vive um momento onde errar é bom. Errar é bom. Antigamente não tínhamos de errar, né, você era apontado, tal, hoje é produtivo. Nossa, que coisa, né, pensando aqui no que a gente estava pensando em falar, é verdade, eu fiquei com curiosidade de fazer uma pergunta aqui. Fica à De vontade. disrupção, porque vocês foram disruptivas, né, em primeiro numa época em que não se falava do assunto e segundo num tema que é um tema ainda hoje difícil de ser tratado, né. Então parabéns às 2 Obrigada. pela coragem, É verdade. de desbravar, Mas né. eu tenho uma pergunta, Solange, quando você fala que saiu de uma carreira consolidada em empresas, você era CIO de uma empresa e de repente vou virar empreendedora. É. Como foi isso? E isso é o que a gente falou, assim, né, de risco, de medo, é muito forte, porque você sai de um ambiente seguro, onde recursos financeiros não faltam, você tem equipe, hã, você tem um status e de repente, você não é mais ninguém, você não é a Solange da empresa tal, você é a Solange Almeida, você volta a ser aquilo que você nasceu, ou meu sobrenome é de casado, mas enfim, você volta anos atrás e diz: "E agora? Começo da onde?". Começa com a bagagem que você trouxe, porque na verdade a gente traçou um caminho. Eu não cheguei a ser executiva do nada, né, eu tenho, uma carreira um pouco diferente, porque eu sou formada em letras, depois eu fiz administração e trabalhei o início da minha carreira foi como secretária bilíngue, numa grande consultoria internacional, onde eu traduzia papers, que na época eram do Gartner, sobre tecnologia, porque eu estava no núcleo de tecnologia. Então, quando ninguém falava em cristal líquido, eu traduzia paper de cristal líquido. Então, eu entrei por outra porta para a tecnologia. Que Nossa, interessante. eu não sabia, hein. Eu fui
Eu Mas fui passou um monte de tempo e não sei essas coisas, mas a gente não sabe. Que legal, isso é bom, porque um monte de gente que vai estar nos ouvindo, que são nossas amigas, as nossas relações, vão ver histórias diferentes. E diferentes. mais do que isso, para as meninas, mulheres que pensam em transição e entrar para a tecnologia, não se limitar. Você fez letras. Eu fiz letras. A única coisa que eu tinha na época, porque era uma visão que eu tinha, eu falei: "Ah, uma língua como o inglês bem falado vai me abrir portas", e abriu. Então, eu comecei nessa consultoria como secretária, num determinado momento eu disse: "Eu quero migrar, para onde eu posso ir?". A gente estava construindo os escritórios em andares diferentes. Eu falei: "Eu quero ser a gerente de rede". Eu fui para a infra, eu fui fazer um curso de novel. Nossa, Eu instalei uma rede, que na época aqui pessoal não vai saber o que é uma LAN, Local Area Também não Network. lembro disso, Ninguém gente. lembra Conheço disso. isso. Eu juntei os escritórios. Os computadores, tinha uma sala de computador, porque ninguém tinha computador pessoal na mesa. Eu fui uma das primeiras a ter. Depois disso, eu criei essa rede, todos os consultores passaram a ter computador. O meu inglês me levou para matriz nos Estados Unidos e eu fiz uma Wide Area Network, eu interliguei escritório do Brasil com escritórios do mundo. Quando ninguém falava nisso, não tinha internet, gente, era na raça, né, e eu fui para esse lado. Então, eu entrei neste mundo de tecnologia desta forma. Não é a forma mais correta, mas tem forma correta? Eu acho que Tem não forma, é, porque durante muito tempo eu, me boicotei, porque eu falava: "Mas eu não fiz faculdade de tecnologia ou matemática ou física ou algo assim". E depois eu percebi, eu falei: "Eu fiz o certo". Eu conheço todas as áreas de uma empresa, como secretária bilíngue, secretária executiva bilíngue, eu conheci todas as áreas. Então, quando, depois desse mundo, eu fui fazer startup de uma empresa, trouxe uma empresa para o Brasil, que é a maior empresa de exibição cinematográfica hoje no país, e eu saí do zero, começou na minha casa, no quarto da minha filha, eu e o presidente. Quando eu saí de lá, eram 3.000 funcionários, 500 salas de cinema no Brasil. E eu cuidei de infraestrutura, eu cuidei de administração, eu cuidei de compras, de importação, de alimentação, de absolutamente tudo. Isso me deu uma bagagem que quando esse mundo acabou, eu disse: "Se eu fui capaz de fazer aquilo, eu sou capaz de fazer qualquer coisa". Lógico que no começo você se recolhe para ter certeza de quem você é, mas depois você acorda e diz: "Por que não para você? Por que você não traz isso, tudo que você fez para você?". E é assim que começa uma empresa, porque você precisa fazer um CNPJ, você precisa criar um logo, você precisa dar um nome, você precisa fazer tudo, porque não tem funcionário. Era eu e meu sócio. Como é que você faz? Do zero. Então, eu não fiz lá para a multinacional ir na fila da Cassex para tirar a licença de importação? Eu fui lá fazer isso como gerente administrativa na época. A minha? Bom, agora tem internet, gente. Hoje, pá, você resolve as coisas. Então, a tecnologia que eu gramei lá atrás, hoje trouxe muita coisa, muito fácil para a gente fazer aqui. Então, eu cheguei nesse mundo com um monte de medo, mas eu parei 2 minutos e pensei: "Não, só vai". A resiliência me trouxe até aqui, porque 10 anos empreendendo, quando todas as pesquisas dizem que, no máximo em 5 as empresas morrem, numa época de tanta transformação digital, e eu tendo que enfrentar um mundo que ninguém sabia o que era acessibilidade. Isso é um trabalho que a gente faz até hoje, que a gente chama de evangelização. Ninguém sabe comprar acessibilidade. Ninguém sabe direito o que que é acessibilidade comunicacional, onde ela se encaixa, como ela funciona, treinamento, atitudinal. E aí eu tô aqui, e eu tô aqui, e eu tô crescendo, e eu né. imagino que seus amigos, familiares, eles te deram todo o apoio possível, falaram: "Não, legal, sai da área executiva e vai empreender e você vai dar certo", foi assim? Muitos não, muitos não.
Muitos diziam: "Mas o que que você pra que você vai abrir uma empresa? Você já tem 52 anos". Eh, Questão do etarismo, né. entendeu? Assim, nossa, na época de se aposentar, eu falei: "Oi? O que é isso, se aposentar?" É cada um. Eu tenho uma esse espírito muito, de inovação, de ir para frente, de olhar coisas novas, estar sempre aprendendo, né, ter conhecimento. Eu disse: "Bom, gente, o que que eu tenho a perder? Não tenho nada a perder". Uma parte muito interessante que acho que é bom falar, quer dizer, eu tinha feito uma lição de casa da parte financeira. Eh, eu não sou uma pessoa de excessos, então, sim, o dinheiro que uma posição te dá é confortável para você viver. Você tem que pensar no futuro. Sim. E eu fiz isso, eu pensei no futuro, né. Criei meus filhos, escolas particulares, faculdade particular, mas quando isso aconteceu, eu já estava no final, né, dessa jornada de filhos pequenos. Já estavam terminando faculdade, minha filha ainda tinha, morou fora, a gente conseguiu custear, mas passa para esse mundo real e diz: "Por que não? Por que eu não vou começar? Por que eu não vou empreender?". Só que passado 1 ano, 2 anos sem salário, porque esse é o maior ponto do empreendedor, até vir o primeiro contrato, demora, não é de um dia para a noite. Então você vê lindas histórias de empresas que viram unicórnio, que o cara recebeu milhões de investimento e você diz: "Ah, então eu vou entrar nisso". A gente foi acelerado por uma grande aceleradora na ocasião, Startup Farm, que era maravilhoso. Melhor pitch, ganhava toda semana o pitch. Não achava investidor. Por quê? Porque é uma área muito difícil de virar unicórnio. Com certeza. Então, é uma área que precisa de muita resiliência para trabalhar. Eu não trabalho só para mim, eu trabalho para uma comunidade, né, e cada coisinha que eu faço é legal. E as empresas, elas veem muito ROI, elas veem muito retorno no É investimento. isso. É investir para ganhar. É investir, então tá lá, tem que ter ROI, tem que ter ROI. Será que a acessibilidade tem que ter ROI? Ou faz parte da sociedade olhar e dizer: "Eu preciso fazer para todos"? Será que o executivo que hoje, está nas primeiras cadeiras de uma empresa, não pensa que ele vai ficar mais velho e talvez tenha alguma deficiência adquirida e que ele vai precisar ser aceito? Por que não nas empresas? As empresas podem contratar os jovens, mas também os mais velhos, os com deficiência. O que que eu preciso para isso? Ter equipamentos, ter softwares adequados. Gente, vamos acordar para o mundo, né? Estou falando de gente. Uhum. Eu quero fazer uma pergunta daqui a pouco, mas eu queria fazer uma pergunta para Adriana agora. Adriana, você sempre fala muito de transformar o Hyper, a inteligência artificial, em lucro de verdade, né? Sair do PowerPoint bonito, né? Que a gente vê muita gente fazendo isso. E aí eu queria te perguntar o que diferencia a transformação digital quando ela sai do PowerPoint de verdade e passa a ser uma transformação real, né, que vai mover um projeto, vai mover uma empresa e vai transformar essa empresa. É, eu acho que a gente tem alguns pontos, e eu gosto de começar mais pelas inovações, né, incrementais, porque é muito difícil as pessoas que não têm o hábito de transformação, a liderança que não tem o hábito de transformação, chegar amanhã e falar: "Pronto, agora nós somos pessoas transformadoras e vamos transformar a empresa". Porque eles são pessoas que estão acostumadas a manter os pratinhos no ar. Né, então o que eu vejo é, normalmente, a gente tem as áreas onde a gente traz eficiência operacional, por exemplo, com as ferramentas, e aí sim o ROI é o principal. Então a gente foca muito em eficiência operacional de processo, revisar processo, ter ganhos realmente. Hoje a gente tem muito retrabalho nas empresas. Os colaboradores hoje, eles estão sobrecarregados dando copy paste ainda. É sério isso, né. É pegando planilha de um lugar e jogando na outra de forma manual ainda. Essa é a realidade. Apesar de a gente falar muito de IA, quando a gente vai para dentro da operação, é o que a gente encontra, pessoas sobrecarregadas, muito retrabalho, que não têm acesso às informações. Então, a gente faz o básico bem feito, e fazendo esse básico bem feito, a gente tem uma boa fundação para realmente aportar mais tecnologia, né, aportar realmente inteligência artificial e trazer uma camada, começar a construir uma camada para a inovação, para a empresa pensar realmente em outras frentes, outras esteiras de receita. Eu fui conselheira de uma empresa onde eles criaram esteiras de receita,
trazendo e criando o ecossistema de startups que agregaram valor para eles. Então, os serviços que eles já prestavam, eles conseguiram, trazer essas startups para fazer de forma diferente, de forma mais eficiente, de forma que os clientes deles valorizassem. Então eu vejo de 2 formas, então tem essa questão da eficiência operacional e do ROI que a gente consegue trazer rapidamente, e das inovações disruptivas, onde você vai começar a mudar o modelo de negócio da empresa, ou Junto com trazer a cultura agile também inserida nesse contexto, né? as pessoas. A primeira coisa realmente são pessoas. Então a gente fala de tecnologia e de processo, mas, se a gente não entender se as pessoas estão realmente preparadas, a gente tem até né, a gente fala bastante de prontidão digital. As pessoas estão prontas para trabalhar no digital, né, aparentemente, mas a gente tem internet há tanto tempo, tem gente que não sabe usar em escritório, que não sabe usar Excel. E aí você fala assim: "Poxa, Adriana, então qual que é o nível de prontidão das empresas?". Tem empresas que estão mais maduras e tem empresa que precisam de uma ajudinha extra, né. Então a gente começa realmente pelas pessoas, faz toda essa mudança cultural, trabalha toda essa questão cultural, comunicação é muito importante. Então a gente tem um trabalho todo de change management para conseguir fazer essa transformação. Então, a transformação começa com as pessoas, entendendo quais são os objetivos daquela transformação, e aí a gente vai aportando as tecnologias e medindo o ROI pouco a pouco, e vai no ritmo da empresa. Porque tem empresa que consegue mais lentamente, né, sem sobrecarregar as pessoas, e tem empresa que quer realmente fazer aquele boom, quer fazer aquela virada. Então, a gente entende o momento da empresa e das pessoas também. Interessante isso que você fala, porque quando a gente fala sobre inteligência artificial, a gente fala de acessibilidade, a gente também está falando de escala, porque isso é importante. Personalização, democratização, aonde que vocês enxergam a maior oportunidade de convergência dessas agendas? Hum, é, eu acho que, com certeza, a inteligência artificial traz uma capacidade para as empresas, né, desde as pequenas empresas até as grandes empresas, de escalarem coisas, porque a gente vai ter os agentes fazendo de forma muito mais rápida, muito mais ágil as transformações. Depende das pessoas, com certeza, o olhar das pessoas, porque as máquinas, você sabe, elas não são perfeitas, elas aprendem com aquilo que a gente entregar. Quanto mais a gente tiver dados, quanto mais a gente tiver condição de ter isso disponível para as empresas usarem e escalarem, isso vai acontecer. Mas é sempre um olhar, e eu e aí eu vou falar um pouco para gente, muito individualizado, né, por empresa. Por quê? No meu negócio, por exemplo, é possível a gente escalar sim com inteligência artificial, mas eu tenho que ouvir também o usuário, do meu produto, né, do meu sistema. Esse usuário está preparado para ter um serviço 100% por inteligência artificial? Ele tem que ser preparado, tem um caminho para percorrer. Então dá para escalar, mas tem um caminho. Então toda vez que a gente fala: "Não, nós vamos usar IA", estamos usando já para fazer, legendas, tradução de legendas para eventos, isso a gente já faz. Mas eu preciso colocar um avatar de libras para as pessoas com deficiência auditiva. A língua de sinal ela é particular de cada país, então tem a língua brasileira de sinais, tem a língua americana de sinais, a língua britânica de sinais. E uma língua de sinais, ela não é feita só com as mãos, ela é feita com todo o corpo do intérprete. Eu tenho que demonstrar emoção, não só com as mãos, mas com os olhos, com o rosto, com a boca, com o corpo, o dançar. E tudo isso é algo que é muito pessoal de cada língua e de cada intérprete, porque uma palavra eu não tenho tradução, por exemplo, igual de uma palavra em português, por exemplo, falada em São Paulo e falada no Ceará, porque eu tenho características diferentes de língua, de uso daquela palavra, então a inteligência vai ajudar. Ela leva um tempo para ajudar. E aí do outro lado eu tenho as pessoas que usam
precisando entender que isso é possível. Hoje eles não aceitam. Os avatares são muito mal aceitos na comunidade de pessoas com deficiência auditiva. Tem que melhorar muito. Dá para escalar? Fazer algo para o mundo? Dá. Tem que trabalhar bastante. Porque isso é uma biblioteca de imagens, de gestos, Tá. de corpo. Como é que eu crio essa biblioteca mundial? Porque são línguas diferentes, né? Então, tem um caminho, a IA vai ajudar no caso de acessibilidade. Tem muita gente já trabalhando, tem universidades já trabalhando, a gente está junto aí com alguns projetos, mas isso leva um tempo. É possível escalar com IA? É. Cada negócio vai ter que pensar o seu, Se adaptar, né? se adaptar, né? Mas eu acho que tem um caminho para a gente, para democratizar realmente a tecnologia, que ainda falta o básico. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, quando na pandemia eu morei no interior, e nós tínhamos 2 vezes por semana uma moça que ia lá fazer a limpeza pra gente. E um dia ela chegou feliz, porque ela tem 4 filhos, 2 deles iam parar de estudar, com 14 anos de idade. Mas E por conta da pandemia ou porque eu perguntei, né: "Mas o que que aconteceu, né, por que que você tá feliz?" Ela falou: "Di, eu só tenho 2 celulares, eu tenho 4 filhos, então eu tenho que escolher qual deles vai ter que estudar. Não tem celular para todo mundo". Então, olha só, que nível a gente é tão básico isso, porque, assim, a internet está aí para todo mundo, mas não tem equipamento ainda para todo mundo, não tem celular, o celular ainda não é tão Não acessível, tem internet para todo mundo. Não tem. não tem internet então. Diferente sai dos grandes centros, né, você entra em zonas que É, e a gente não está falando de estados, a gente está falando de São a Paulo, 100 do quilômetros de Rio, onde eu a gente estava. não está falando do Amazonas, né, Exatamente. Amazônia. Então, assim, que dentro da minha casa essa realidade ainda, eu nem imaginava. e uma mãe ficar feliz? Ué, é a Ela não realidade vai ter que dela, gastar, né, é a realidade canais dela, celular. entendeu? Os filhos decidiram trabalhar na roça e para ela ainda mais vai ajudar a família, né, porque é outro pensamento. Então, realmente, eu acho que essa questão ainda falta bastante trabalho de base para a gente conseguir Escalar. escalar e democratizar mesmo a ponto das pessoas terem acesso, né. Eu tive uma outra que queria estudar, ela não tinha notebook, ela queria voltar a estudar, não tinha notebook, o básico, né, a gente foi e conseguiu um notebook para ela. Então assim, aí não tinha internet, aí vamos colocar um chi então assim, são vários pontos que às vezes as pessoas têm vontade e não têm acesso, né, não tem acesso. E tem gente que nem sabe que existe ainda, existe possibilidades fora do meio Se a deles. gente parar para pensar, né, nós estamos nos 10% da população mundial beneficiada por tudo que a gente tem. Então, é escalar neste mundo, né. As outras pessoas serão beneficiadas, mas elas não estão no contexto, né, serão beneficiadas de alguma E forma. vocês estão vendo, empresas, vocês que estão percorrendo, preocupadas em aliar essa agenda de inteligência artificial à acessibilidade numa agenda única? Vocês veem isso ou não? Eu não vejo, de verdade. A questão do ESG veio muito forte, mas se você realmente entrar dentro das empresas, o discurso é outro, a realidade é outra, o discurso é um e a realidade é outra ainda. Porque é a questão do ROI, na hora que você põe na mesa e realmente, poxa, se você parar para pensar que as nossas margens são pequenas, a gente tem muito imposto, carga tributária alta, inflação, então a gente tem vários pontos aí que faz com que os empresários tenham que escolher. Ou eu compro a máquina, eu contrato gente, ou eu invisto em inteligência artificial, ou eu invisto em acessibilidade. Olha só, eu tenho que escolher, eu não tenho benefícios também, né, não tem benefícios tributários, alguma coisa, são poucos. Então eu acho que ainda falta muito para a gente ter, de verdade, esse comprometimento dos empresários, né. Pelo menos é isso que eu sinto, do que eu vejo. Acho que você está em empresas mais do que eu, mas a gente sente também, porque eu sou contratada por empresas, eu tenho um negócio B2B, então eu sou contratada. Então, realmente, esse é um ponto, bastante importante, porque, assim, a acessibilidade é linda, mas é um nice to have,
em alguns pontos. Ah, mas eu não tenho funcionário com deficiência. Ah, mas para que eu preciso isso? Então, essas perguntas estão na cabeça dos executivos, dos decisores e tudo mais. Então, o ESG durante um tempo foi colocado muito na mão. Algumas empresas tiveram um departamento, mas o RH estava muito responsável por ESG. E aí, aquilo é mais uma conta. É o que né? você disse, aquilo é mais uma conta para pagar. O que ele traz de benefício? Pô, uma empresa ser reconhecida por oferecer um serviço parece uma coisa normal e deveria ser. Quando a gente fala em acessibilidade comunicacional, não só a rampa, a calçada, a gente está dizendo o seguinte: quantos milhões de pessoas podem comprar o seu produto? Além daqueles que têm, se você fizer uma propaganda acessível, porque ele não sabe que você existe. Se ele não sabe que você existe, ele não compra o seu produto. Então eu tenho que pensar para todos, porque é isso, se eu não conheço, hoje o celular traz um monte de informação. Mas essa informação está acessível, as próprias plataformas hoje já têm algum nível de acessibilidade. E cada vez mais, porque se você promocionar alguma coisa, você pode vender. Existe essa possibilidade, né? Mas se você nem fizer isso acessível, você não vai ter. Para esses, vamos colocar ali, em torno de 7 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência visual, se ele não souber o que está atrás da musiquinha tocando na tela do celular, ele não sabe que é um produto sendo promocionado. Se a fala de alguém não tiver em libras ou legenda, essa pessoa muitas vezes ela é visual, mas ela não entende o que que é aquilo que está sendo vendido, né. Então, existe, essa possibilidade de integrar essas agendas, mas ela não pode estar renegada a um departamento, ela tem que ser lá em cima, na alta direção. A alta direção tem que ver que isso Valor, é mais enxergar valor. um caminho para trazer, receita, É. porque as pessoas trabalham, as pessoas com deficiência hoje, muitas empresas têm lei de cota ou eles têm um benefício do governo, eles compram, eles são pessoas que consomem. E só que eu tiro eles na hora que eu vou fazer um negócio, eu não penso para todos. Na hora que eu vou fazer um software, eu não vou atrás de uma ABNT, de um W3C que regem as normas de acessibilidade para você fazer um software. Poucos vão. Alguns agora hoje já está mais nativo, né? Mas esse olhar é muito difícil. Então, essas agendas podem estar juntas, mas são poucas as empresas que pensam isso de forma nativa. Eu tenho uma curiosidade. Sim. Você começou a sua fala falando que pessoas com algum tipo de deficiência, elas têm que entender o contexto como aquelas pessoas que não têm deficiência. Sim. Como que o design universal, consegue fazer isso? Ah, legal. Por exemplo, quando eu vou fazer um iPhone, ele já sai acessível de fábrica. O iPhone é acessível, ele tem o talkback, Verdade, tem acessibilidade. ele tem acessibilidade. Os Androids também têm. Isso foi pensado para todos, né? Então, eu tenho que, desde o começo de qualquer coisa que eu faça, pensar na acessibilidade. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um musical. São Paulo é a capital dos musicais no país. A gente muitas vezes tem mais musical rodando aqui do que na Broadway, nos Estados É Unidos. verdade. Sempre lotado, sempre cheio. Como é que você pensa isso com cenários riquíssimos, com troca de figurino, com informação visual para pessoa com deficiência visual? Não faço a menor ideia. Pois é. Tem uma coisa chamada audiodescrição, que ela tem que ser feita fazendo um roteiro, analisando a dinâmica e dando essas informações durante esse evento para essa pessoa. Do contrário, ela vai fazer o quê lá? Ela vai ouvir um diálogo, mas ela não vai ter a mesma experiência dos outros. E isso já está incorporado? Eu vou a Sim, vários, sim, eu não percebo isso. não percebe. Mas é porque foi pensado como desenho universal de que tem que ter.
principalmente, e aí a gente tem que falar um pouco de força de lei, porque é assim que funciona, infelizmente, mas se você pega recursos de leis de incentivo governamental, você precisa entregar acessibilidade. O que está escrito no teu projeto para você receber de volta o ICM que as empresas deveriam pagar e que acabam indo para projetos culturais, tem que entregar acessibilidade, tem que pensar em todos. Então, se não tivesse isso numa lei, por exemplo, numa lei Rouanet, os grandes musicais não fariam. Mas por força de lei eles fazem e algumas produtoras sem lei já fazem. Então, é uma questão de isso estar introjetado. Cultura de novo, né? Cultura. De novo, a gente volta para a cultura. Para a cultura, porque é um caminho, né? Então, assim, as empresas, a gente fala dos sistemas, né? Dos equipamentos, você fala dessa forma. Mas e fora isso? Se a pessoa, por acaso, não recebe um benefício e não trabalha, qual é o lazer dessa pessoa? É um teatro, é um show, é uma exposição, e ela já tem essa acessibilidade de base. E isso é uma coisa que vem acontecendo e, como eu disse, o Brasil é pioneiro nisso. Que bacana. É bom saber que o Brasil está É, tão envolvido em algumas isso, coisas, né? isso. E a gente descobre nesses momentos, né? Que a gente não vê, não aparece na televisão, não vai para o Jornal das 8, né? Que tantas maiores O emissoras. que muitas vezes a gente vê é o intérprete de libras É, queimado na telinha, agora principalmente na época de eleição vai estar lá. Mas isso não é a única forma de um conteúdo ser acessível. então, pensando no que você falou agora, e já para as duas pessoas, para vocês duas, você comentou do tempo de empresa, você também. Aí a gente está falando de empreender num assunto que não é um assunto normal, que as pessoas fazem. Que momento houve essa: "Ah, bacana, agora estou bem, me reconhece minha empresa, eu consigo seguir de uma forma mais tranquila"? Que fato que aconteceu? Quanto tempo vocês tinham? Porque todo mundo tem aquele medo, né, dos 5 anos que sobrevive, vale da morte, tá, para empreender, você tem que pensar em tudo isso. Então, que momento que vocês falaram: Você "Agora foi"? sabe que, eh, a gente fez um evento semana passada, tem uma foto que para mim foi emblemática, porque foi visitar um cliente que eu tive há 25 anos atrás, tinha os clientes de 10 anos atrás, na mesma foto. Clientes de 2 anos e clientes recentes. E aí a gente vê o quanto a gente construiu algo e quanto você fala: "Poxa vida, então eu realmente consegui consolidar algo que as pessoas valorizam, que elas ficam com a gente sempre". Eu acho que foi essa foto para mim representa tem muito representativa, sabe. Imagino, imagino. Numa mesma foto ali representar praticamente a jornada, é uma jornada realmente da minha carreira. E nesse momento caiu a ficha de que, poxa, são pessoas que continuam confiando em mim, né, é um legado, né, é um legado. Que momento que você construiu um legado, em termos de carreira? Quando você vê que as pessoas lá de trás acreditam em você, acreditaram, acreditam hoje, investem em você, né, Provavelmente vão estar no futuro e também. vão estar no futuro também. Então o fato de você ser sempre correta, ética, saber falar os nãos na hora que precisa, sabe, realmente ajudar quem você consegue ajudar, isso tem valor. Vale a pena fazer isso, né. Vale a pena ser correto. Você fala: "Será que ainda vale a pena ser honesto e correto no mundo como ele está hoje?" Vale a pena. Eu acho que foi esse momento bem emblemático que eu percebi que eu estou construindo realmente um legado bem bacana. E aproveitando isso que você está falando, como que a gente prepara as equipes para abraçar as mudanças, tanto tecnológicas quanto de acessibilidade, assim, sem gerar tanto medo ou resistência? Porque hoje só se fala, meu Deus, a IA vai tomar o meu emprego. A gente fala de acessibilidade, meu Deus, e o ROI? Como que a gente faz isso para baixar essas resistências e para colocar todo mundo para jogar junto com um propósito maior, porque é isso que a gente precisa, um propósito maior para nossa vida, né. É, eu acho que é com a conscientização e o treinamento, né. Então, assim, quando eu não conheço algo, ele me mete medo, Lógico, natural. né. A IA, ela veio para transformar muito rápido, né, então
algumas palestras, livros, diz: "Ah, daqui 2 anos, você vai ter robô em casa, você vai ter isso". Só que acabamos de falar que tem pessoas aqui a 100 quilômetros de São Paulo, que São Paulo é uma bolha, né, que não tem nem acesso à internet, que trabalham na lavoura, que, né, então, essa desconstrução de uma coisa "uau", vai acontecer, a gente que está há mais tempo na estrada já passou por algumas transformações, né. Então lembra do bug do milênio? Vai acabar, os sistemas não vão funcionar, isso gente, tudo é possível e a gente vai se adequando. Então, eu sou de uma vim de uma geração que tinha zero tecnologia. E a partir do momento que essa tecnologia foi entrando nas empresas, a gente ia formando grupos, a gente ia treinando, a gente ia aprendendo e aquilo desmistificava e você vivia a vida normal, que é o que eu acho que vai um pouco acontecer. A mesma coisa com a acessibilidade. Uma vez que eu trago esse assunto para discutir, debater, e conscientizar, pronto, desmistificou. E se meu colega do lado tiver uma deficiência auditiva? Eu vou falar de frente, ele vai ler meu lábio, beleza? Pronto. Ou eu vou, pôr ali uma legenda. Pronto, eu resolvi. Então, assim, existe uma ânsia, existe algo maior de que a tecnologia é mais um período. Vai acontecer, já vem acontecendo, se fala muito agora, é hype, mas isso começou há 50, 70 anos atrás. Agora apareceu que é a bola da vez, né. Beleza, nós vamos sobreviver, isso tudo vai passar, né. E falando um pouco, de uma coisa que a Tânia disse, em que momento que a gente, como empreendedora de um negócio que a gente pode dizer social, viu que a coisa ia dar certo? Quando parecia que todo mundo ia morrer, na pandemia. Na pandemia, as pessoas que trabalhavam com acessibilidade perderam os seus empregos, os eventos acabaram, elas não podiam sair de casa, não tinha mais nada. As pessoas com deficiência perderam a condição de ir para qualquer lugar e se comunicar. Como é que faz? Tecnologia. Ela trouxe isso de forma muito rápida, as lives acessíveis, né. Então, logo no começo, a gente começou a fazer live acessível para a empresa, porque eles perceberam que eles tinham pessoas com deficiência em casa que não estavam entendendo o que estava acontecendo no mundo. Eu tive dificuldade, porque essa questão de eu ler os lábios e quando as pessoas a gente faz reunião onde as pessoas não abrem as câmeras, Como que você para mim é os mais difícil, lábios? é. E se tem ruído no fundo, nossa, a pandemia demorou uns 6 meses para eu começar a me acostumar com as reuniões, eu tinha que estar num lugar muito quieto, muito tranquilo, eu, né, e ficar me esforçando muito ali, depois vinha as transcrições, porque no começo eu não tinha Não tinha, transcrição. É não tinha. verdade, é As verdade. ferramentas não eram Não preparadas tinha, para isso. Não, exatamente. nenhuma era preparada, elas estão agora Exatamente. preparadas. Então eu Então, sofri um pouco no começo. olha, e que legal, né, Adriana, saber, assim, dessa história por acaso, É né. verdade, parece Por que a gente acaso, combinou, parece que né? a gente combinou. E até parece mais uma coisa que a gente combinou, porque você fala de conscientização, eu adoro esse assunto. Nós temos, viu, Tânia? Acho que eu nem falei para a Tânia, nós temos um curso de design universal para educadores. Ah, que legal. Exatamente para que ensinar educadores de todas as pós-graduação, Vou me ensino matricular. Esse eu não fiz ainda. E na sala sempre Para tem você que pessoas gosta de você, tem instituto, É. para que entendam essas nuances, para que entendam todo esse processo. Isso é fundamental, porque, olha, o que a Adriana acabou de falar, a pessoa fecha a câmera. Ah, mas eu estou aqui em casa, não quero que as pessoas me olhem. Mas a gente tem que pensar no outro. É a questão da empatia. empatia que você disse. É muito interessante que a gente rodou, pessoas, empatia e cultura. É, Né, a tecnologia está aqui, né, até pensando lá no nosso encerramento, né, Yara, Exato. que a tecnologia ela é um meio que está sendo utilizado para viabilizar coisas muito maiores, né. sim. E em volta dela roda pessoas, né, como a gente acabou de falar, propósito,
né? Vocês têm empresas de propósito, têm propósitos de vidas. Eu acho que todos nós temos, né? Seja empreendedor ou não seja empreendedor, né? E a tecnologia está ali no meiozinho, cultura, né? Mas está tudo rodando. Eu sei que vocês vão falar: "Puxa, Yara, eu queria falar mais tempo sobre esse assunto, mas vamos para as nossas considerações finais, porque este episódio está chegando ao fim, tá, Precisamos fazer outro. Esse tema Exato. tem que vir de novo, né? Gostaria, Adriana, quais são as suas considerações finais desse nosso bate-papo delicioso? Eu acho que eu queria deixar uma mensagem para as mulheres que pensam em empreender na área de tecnologia. Nós temos poucas mulheres empreendedoras, fundadoras de empresas de base tecnológica. Até um tempo atrás, era menos de 8% das mulheres são fundadoras de startups de base tecnológica. Então, assim, o que eu quero dizer assim, é uma área que vale a pena, invistam nisso e não tenham medo, né. Eu falo sempre essa fala, se às vezes você chega em lugares que não tem lugar para você sentar, traz a sua cadeira e senta, e ocupa o seu espaço. Se você acha que você tem que estar ali, você realmente traz a sua cadeira e senta, e não pede permissão. Acho que é assim que a gente consegue ocupar espaço onde a gente nem sempre é convidado e nem bem-vindo, porque ainda tem muita resistência em relação ao empreendedorismo. É um mundo ainda muito masculino, né. E não tenham medo, é difícil, mas vale a pena construir coisas novas. Que ótimo! E você, Solange? Eu apoio primeiro o que a Adriana disse, isso é totalmente verdade. A gente tem uma força muito grande e que a gente desconhece, porque o outro não nos valida, né, e a gente tem que se validar. A gente tem que construir isso. E acho que, assim, para empreender, uma das coisas é acreditar em você, isso sem dúvida nenhuma. Se você pode fazer para uma empresa, chegar num cargo executivo, você pode fazer para você. A única coisa é muito trabalho e resiliência, porque todo dia parece que a sua empresa vai morrer, mas aí no dia seguinte você acorda e diz: "Não, vamos lá, tem mais um dia, vamos de novo, vamos de novo". E é isso que faz você vencer. E essa jornada te traz uma bagagem que eu vou dizer, muito gratificante, muito gratificante. Talvez não traga tanto dinheiro. Algumas áreas sim, com certeza, mas acho que esse não é o único propósito da vida. É verdade. Ajudar os outros também é uma coisa bem legal. Meninas, muito obrigada por vocês contarem um pouco da sua história. De Tânia, obrigada pela parceria com o IDV, juntamente com o IDV Labs e a MCIO. Vocês que estão nos assistindo, se esse episódio foi interessante, vocês acham que alguém precisa ouvir isso, compartilha. E a gente te espera até o nosso próximo Executive Cast. Até lá!